Olá vocês, amigo Tutueg. Acredito que vocês estavam com saudade de mais um vídeo, mais informações. Desculpa esse tempo de ausentado. E agora eu acho que acredito que eu consigo colocar mais vídeos, mais áudios para a gente poder conversar mais sobre a nossa querida e amada Umbanda. Bom, hoje o assunto vamos falar sobre Exus, Eguns e Quiumbas. O que são, como atuam, quais são as diferenças, né? E antes de mais nada, eu gostaria de consoar as diferentes formas da Umbanda e os cultos da tradição afro. A gente tem que lembrar que existem diferentes formas de entender o assunto, não impondo nunca uma verdade única e suprema, pois simplesmente não existe. A gente apenas quer tentar desmistificar de uma forma natural para mais um aceite de um modo geral de todo mundo. Bom, vou começar a falar sobre Eguns. Na língua Yorubá, significa alma ou espírito de uma pessoa falecida. Egum tanto pode ser uma entidade de luz quanto um quiumba. Acontece que no Brasil e em outros lugares as pessoas acabaram utilizando esta palavra, especialmente no candomblé e na Umbanda, para designar almas penadas, ou seja, espíritos desencarnados presos no plano físico ou ego, personalidade transitória assumida na última reencarnação. Na África, em alguns pouquíssimos terreiros de candomblé no Brasil, realizados em espaços separados daquele onde se cultuam os orixás, existe o culto aos Egungun, um culto prestado em homenagem aos ancestrais do povo e que geralmente foram iniciados nas religiões africanas. É um culto envolto em mistérios, pois muitos afirmam que esses espíritos se materializaram diante dos fiéis, que podem apenas ser pessoas iniciadas no culto. Só que aí, a entidade Egum já é diferente de um desencarnado comum. Egum já tem uma certa outorga no mundo espiritual. Trata-se de um grau já em evolução, quase um estágio. O culto dos Eguns do candomblé, que retrata o culto e fala sobre a sociedade Geledé e Egungun, sendo a primeira o culto aos espíritos femininos e o segundo aos espíritos masculinos quando encarnados. Egum nada mais são do que espíritos que já desencarnaram. Então, põe isso na cabeça. Mas entre eles existem diferenças no grau de evolução. Ou seja, Egum tanto pode ser um espírito de luz, como caboclo, preto velho, boiadeiro, criança, exu, etc., como espíritos sem luz, espíritos sofredores, quiumbas e seres trevosos. O que vem ser quiumbas? São espíritos desencarnados que, por vinganças pessoais, que carregam em seus mentais por muitos anos, desde encarnações passadas, atacam seus inimigos encarnados, de forma contínua. Às vezes estão sozinhos e atuam continuamente e especificamente até conseguirem seus objetivos. Outras vezes, se unem a outros Eguns, formando um grupo de Egungun que mantém o propósito original, a destruição de determinada pessoa. Nesse caso, a ação de caminhamento é consideravelmente mais difícil, requer muito mais atenção e consciência, pois o tratamento é longo e também porque proporciona sobre o sobe e desce na vida da pessoa atuada por eles. Existem também aqueles espíritos que há muito tempo perderam sua consciência divina perante as leis da fé, do amor e da vida. Encontram-se completamente vazios e ocos em seus mentais. Para eles, nada mais importa. Esses espíritos vagam como zumbis e atacam sendo alvos fáceis para aqueles que lidam negativamente no baixo astral. Ou seja, muitas vezes se tornam escravos de outros espíritos negativos, com maior capacidade de domínio, se tornando então vítimas. Também são frequentemente utilizados por magos negros encarnados, conhecedores da alta magia negativa, de forma a conseguir atingir seus objetivos maléficos. Esses espíritos estão perdidos no tempo, muitas vezes soltos e sem nenhum entendimento sobre a lei de ação e reação, ou da lei divina. A sua doutrinação é difícil, pois ficam localizados na sua grande maioria no meio das 7 faixas vibratórias, ou seja, no caos.
Fora do universo dos quiumbas, sabendo porém que existem também os que considerem como tal, existem os seres trevosos, seres das trevas, espíritos sofredores. Seres trevosos ou das trevas. Espíritos desencarnados que são evoluídos e conscientes de seus poderes e capacidades negativas. São os grandes líderes do mal. Muitas vezes são também esses espíritos que são ativados na magia negra. No entanto, o grande propósito desses espíritos é atacar médiuns e centros religiosos, atingindo e envolvendo a fé das pessoas. Eles têm como propósito grandes destruições. Afeta diretamente o mental do médium e em pouco tempo domina a vida dessa pessoa, levando à destruição total, principalmente espiritual. Essa capacidade de ataque mental, somente os mais evoluídos conseguem atingir, mesmo que negativamente. Vale ressaltar que algumas vezes eles desconhecem que são escravos dos grandes magos negros, espíritos que conquistaram seus tronos nas mais inferiores faixas e que possuem grandes exércitos. Eles são espíritos localizados nas faixas vibratórias mais densas e negativas, sendo muitíssimo sua doutrinação. É muito complicado. Espíritos sofredores. Espíritos encarnados, que são espíritos que caíram nos polos negativos por suas próprias vibrações mentais e emocionais negativas, como o apego ao material ou ao ente querido ainda encarnado. Sofrem por medo, por muitas vezes não reconhecer seu estado de desencarne, ou por dor. Em alguns casos, o desencarne foi rápido e doloroso e não consegue se livrar da sensação de medo e dor. Geram apegos, dores, doenças, tristezas, depressão. São espíritos que aceitam a doutrinação, a cura e um encaminhamento facilmente, sem nenhuma resistência, precisando somente de oportunidade. Não são maldosos conscientemente. Prejudicam sim, mas por apego, não percebendo que os mais prejudicados são eles mesmos. Os senhores Exus, nossos camaradas. Exu ainda é uma grande tabu da religião da Umbanda. Historicamente, foram discriminados e mal compreendidos por membros de outras religiões e até mesmo por praticantes e sacerdotes da Umbanda. E até hoje, ainda se vê alguns desses preconceitos perturbarem a mente de simpatizantes e médios desta linda religião, inclusive chegando a atrapalhar nas incorporações desses irmãos, devido ao bloqueio que criaram pela ideia negativa que possuem dessas entidades. A maioria que muitos ainda possuem é de que Exus são espíritos involuídos, de pouca luz e presos em vícios carnais, pela utilização do fumo, da bebida alcoólica, dentro dos seus trabalhos, e também pelo seu comportamento dito debochado, devido às estrondosas gargaladas que costumam dar durante seus atendimentos. Todas as características, vistas por ignorantes de seus fundamentos, contribuíram para o sincretismo errôneo dos Exus com o diabo da Igreja Católica, causando medo em muitos e facilitando seu uso como bode expiatório pelos não pentecostais. Essas mesmas ideias, inclusive, levaram alguns irmãos da Umbanda, ainda não compreendendo o trabalho desses, a contribuir com esse movimento de crucificação dos Exus, como foi o caso do médium Aloysio Fontelli, que em 1966 escreveu um livro que compara Exus com os demônios da Goetia, prestando um enorme desserviço à Umbanda e atrasando por alguns anos a compreensão dessas entidades. Além de dar vazão à mente humana para representá-las através daquela imagem do corpo vermelho, com pés de bode, rabos em flecha, que até hoje são vistas em alguns terreiros por causa do gênero, há que acrescentar que o orixá Exu é, assim como todos os orixás, originário do continente africano. E o diabo ou demônio é criação da tradição de religiões cristãs e afins. Então, Exu nunca poderia ser o diabo ou demônio.
simplesmente porque essa figura não existe na tradição religiosa africana. Muito distante de todo esse folclore, criado em todo o entorno, estão os verdadeiros Exus, espíritos de humanos desencarnados, que após compreenderem e consertarem os erros e desvios que cometeram a lei maior, enquanto encarnados, aceitaram assentar-se ao lado esquerdo do Criador e trabalhar como executores da lei que agora compreendem. São espíritos que trabalham sim na escuridão, porém em prol da luz, a serviço da lei maior e da justiça divina. Existem diversos argumentos utilizados para que aqueles que desconhecem o trabalho dos guardiões para inferiorizá-los. Talvez o mais comum seja de comparar os Exus de lei, como são chamados aqueles que trabalham sob a bênção de Pai Oxalá, com aquilo que se manifesta em certas igrejas não pentecostais e que utilizam nomes simbólicos das falanges dos trabalhos de Exus, Exu Caveira, Omulu, Tranca-Rua, como se assim o fosse. O que acontece é que não existe nenhum Exu incorporado ali. É apenas o subconsciente de alguém que poderá até ter algum grau de mediunidade, que acredita estar incorporado e pratica atos que julga, ou leu, ou ouviu falar, serem o comportamento de um Exu. Nas manifestações sérias, o que ali se autodenomina Exu, na verdade, são espíritos de pouca luz, quiumbas, espíritos obsessores, que por decorrência de algumas afinidades, ativados por energias negativas e acerto de contas ou algo do tipo, perturbam a vida daquela pessoa, que na maioria das vezes possui algum grau de mediunidade não conhecido. Esses espíritos, quando se manifestam nas sessões, apresentam-se com nomes de Exus, pois creem ser. Esses nomes de seres das trevas, da mesma forma que acreditam, e acreditam ainda alguns, na verdade os Exus são os guardiões dos caminhos, das encruzilhadas, vigiam as passagens, abrem e fecham os caminhos, conforme o merecimento de cada um, sempre sobre os desígnios da lei maior e da justiça divina. Eles, os Exus, são quem protege os médios e as casas de cultos de espíritos perturbadores, para que a caridade possa ser praticada durante os rituais e durante os seus atendimentos. São como que os soldados dos orixás. Atuam no baixo astral, combatendo os espíritos trevosos e demoníacos, e são os responsáveis pela estabilidade e equilíbrio nas trevas, sempre sobre a luz da lei e da justiça divina. Em geral, considera-se que no umbral existem 7 níveis negativos, 7 camadas onde vivem e se purgam os seres trevosos, considerando que as últimas 2 camadas mais baixas estão na total ausência de luz e são habitados por seres demoníacos que perderem na totalidade a consciência humana. São esses seres que os Exus combatem, principalmente por viverem na maldade pura e sempre tentando captar para suas hostes mais espíritos caídos, levando a humanidade para a parte negativa. Em outro aspecto, é Exu quem irradia nos seres a vitalidade, em especial o vigor físico e sexual. Exu pode vitalizar, isso é, aumentar ainda mais as qualidades vibradas nos seres pelos orixás, ou desvitalizá-las, conforme as necessidades e merecimentos dos seres. Um Exu tanto pode punir o que se desvirtuou ou se afastou da irradiação luminosa dos orixás, desvitalizando-o e paralisando-o, esgotando o seu karma. Como pode irradiar e vitalizar, enchendo-o de força, de energia e vigor, caso o ser caminhe no sentido correto da lei divina, sempre protegendo o ser, sem nunca intervir no seu livre-arbítrio, congratulando-se quando o seu protegido caminha no sentido da evolução e sofrendo com as suas quedas. A atuação dos Exus, os guardiões da lei divina,
engloba não só as religiões afro-brasileiras, mas todas as existentes no planeta, pois todas elas têm o seu polo negativo e positivo. Como é lógico, tem diferentes denominações, consoantes as diferentes religiões, zonas, culturas, mas sempre de maneira em que possam desenvolver as suas missões na realidade material e nos planos sutis. Algumas questões mais frequentes. Quiumba, espíritos sofredores e seres trevosos podem entrar nas casas espíritas, igrejas, templos, terreiros. Bem, isso seria talvez, e simbolicamente comparando, a um hospital sem doentes, a uma esquadra sem prisioneiros ou delitos, ou a um tribunal sem processos, pois deixaria de fazer sentido existirem médicos ou enfermeiros assim como policiais ou juízes. Entendemos assim: antes de qualquer ritual ou trabalho espiritual, seja ele onde for, não importa qual culto ou religião, os nossos irmãos da esquerda, os Exus, limpam o espaço no plano etéreo e criam um perímetro de defesa como que uma cúpula em volta ao local, assegurando dessa forma a proteção do espaço dos irmãos encarnados que lá estarão presentes. Como é lógico, muitos espíritos sofredores, obsessores, quiumbas e seres trevosos vão ser atraídos ao local, ora pelas emanações energéticas e luminosas irradiadas no astral pelo próprio espaço, ora pela curiosidade, ora por acompanhamento de irmãos encarnados que lá se dirigem, ou até maldade pura dos seres trevosos tentando prejudicar os trabalhos, ou até mesmo por magias negativas ativadas contra o local e seus dirigentes. Agora, o que acontece quando um desses seres sem luz se aproxima do espaço? Bom, pode acontecer 3 situações. É permitida a entrada do ser, pelo seu merecimento e necessidade de ajuda, doutrina e encaminhamento na senda da luz. 2. É permitida a entrada do ser como forma de armadilha, para depois, dentro do local, ser capturado, aprisionado pelos guardiões e encaminhado segundo a lei maior. 3. Não é permitida a entrada, pois o astral superior assim o entende. O trabalho de defesa dos guardiões existe apenas nos locais de culto das religiões de matriz afro? Vamos lá, eu acho que essa pergunta aqui é fundamental. Não. O trabalho dos guardiões existe em todo o globo terrestre, nas diferentes culturas e religiões, adaptando-se com diferentes roupagens fluídicas e dominações, de modo a poderem realizar seu trabalho nas diferentes realidades. No culto de matriz afro, como são de forma geral assentados e ofertados, talvez seus trabalhos se tornem mais facilitados, pois tem pontos próprios de descarga e de energização no plano material. Realizado da mesma forma seus trabalhos em outros cultos e religiões, mas utilizando outros recursos. E que vocês tenham entendido as grandes diferenças entre Quiumba, Egum, espíritos sofredores, espíritos trevosos, e nossos amigos amados Exus. Que a gente tenha a nossa missão com eles e que a gente entenda o sentido da vida para que eles possam nos ajudar cada vez mais. Meu muito obrigado, que possamos ter um novo vídeo, um novo áudio. Eu espero vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, coloque seus comentários, peçam assuntos, peça para nós o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de entender, o que você não te faz sentido dentro da religião ou o que você tem mais interesse. Fico no aguardo do seu comentário, espero que você se inscreva no canal e deixe seu like. Meu muito obrigado, que a família Tweg te manda um abraço, um axé do meu pai Ogum, meu muito axé e até a próxima. Tchau, tchau.